A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom estarmos aqui, né? Uma noite de festa, com a celebração da ceia, com a apresentação do bebê. Que maravilhoso isso, né? Nós louvamos a Deus por todos os motivos. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, nós vamos meditar na palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glórias ao Senhor. Os irmãos podem assentar. Esse texto é lindo, maravilhoso. Esse texto fortalece a nossa vida. É muito citado, principalmente este versículo, que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus. E o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta a 5 igrejas da Ásia Menor, que estavam passando por momento de duro sofrimento, perseguições, e ele escreveu justamente para fortalecer a estes irmãos. E ele conclama a esses irmãos, neste fortalecimento espiritual, para viverem o chamado de Deus nas suas vidas, de forma santa, de maneira exemplar, e também de maneira muito corajosa, principalmente fazendo-os lembrar que eles foram comprados por Deus. Foram comprados com um preço muito precioso. E ele chega a afirmar: foi comprado por um preço muito mais excelente do que ouro e prata. E esse preço, nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz, foi o precioso sangue de Cristo Jesus. Então ele reforça isso, que este preço excelente, esse sacrifício precioso, que é o sangue de Cristo, é Ele que nos fortalece. E Ele chama esses irmãos a compreenderem a necessidade de se aproximarem desta pedra preciosa, desta rocha preciosa. Mas quem é esta pedra? Quem é esta rocha preciosa? Qual é o poder que tem esta pedra?
o que esta rocha pode trazer para a nossa vida? Então, nós percebemos que no decorrer da revelação bíblica, nós vamos notando que o reconhecimento que a rocha é o símbolo do próprio Deus no meio do povo, no meio do seu povo, era comum para os israelitas. Nós vemos muitas passagens, de Gênesis nós já podemos perceber isso, nós vemos muitas passagens que apontam para a rocha eterna, e demonstrando que esta rocha é o próprio Senhor. E nós vemos, por exemplo, no cântico de Moisés, o cântico onde Deus falou para que Moisés escrevesse um cântico, para que se tornasse um instrumento de memória para Israel, para que quando Israel estivesse na terra prometida e os seus dias passassem, eles se lembrassem que quem os sustentou no deserto, quem os tirou do Egito, foi o Senhor. E neste cântico de memória, neste cântico de adoração, para trazer a memória de Israel, de quem é o seu Senhor, Moisés escreveu, lá em Deuteronômio, no capítulo 32, nós vemos: proclamarei o nome do Senhor. Então ele já está dizendo que ele vai proclamar, dizer o nome do Senhor, e ele diz: louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha. Olha só, a grandeza do nosso Deus deve ser louvada, e ele traz a afirmação: o nosso Deus é a nossa rocha, as suas obras são perfeitas. O nome do Senhor é para ser louvado. Louvem a grandeza do nosso Deus, e a todos os seus caminhos que são justos, porque as suas obras são perfeitas. E ele diz: é Deus fiel. Ele está afirmando neste louvor que o Senhor é a rocha eterna, a rocha que sustentou o povo de Israel, e ele está dizendo: esta rocha é o nosso Deus, o Deus fiel, que não comete erros, ele é justo, reto, ele é. E nós vemos que o povo de Israel veio trazendo esta marca, veio trazendo este reconhecimento que o Senhor é a rocha sustentadora. E Davi expressou nos seus salmos que a rocha eterna é a rocha sustentadora. E no Salmo 18, Davi, quando ele estava adorando a Deus pelo livramento do Senhor de Saul e de todos os seus inimigos, ele também faz essa expressão. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, e a minha fortaleza, e o meu libertador. Olha que lindo isso. Ele afirmando que o Senhor é a rocha, é a firmeza, a fortaleza dele e o libertador. E ele está olhando para aquele momento que ele foi liberto dos seus inimigos, ele foi livre, os seus inimigos cercaram, mas não o viram, não o atacaram, e ele diz que quem fez isso foi o Senhor, a rocha eterna. E ele disse: o meu Deus é o meu rochedo. Eu fico imaginando, irmãos, Davi ali na caverna de Adulão, e ele foi liberto, e Saul não o viu, e ele foi liberto dos seus inimigos, e de repente ele olha para aquela caverna, e talvez alguém dissesse, os homens que estavam com ele dissessem: ainda bem que nós estamos nesta caverna, neste rochedo. E aí ele fala: o meu rochedo é o Senhor. É isso que ele está expressando. Ele está dando a glória ao Deus que o livrou. Não foi aquela caverna, mas aquela caverna foi um instrumento
da rocha que liberta, o refúgio. E ele diz: em quem me refugio? Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Lá no versículo 31 deste mesmo salmo, ele faz uma pergunta: pois quem é Deus além do Senhor? E ele continua: e quem é rocha senão o nosso Deus? Irmãos, às vezes nós acreditamos que os instrumentos, os elementos que nós colocamos para cercar as nossas vidas, proteger a nossa saúde, proteger a nossa casa, proteger os nossos bens, são eles quem estão nos guardando. Mas na realidade, mais do que eles, o grande protetor das nossas vidas é o nosso Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a rocha eterna, onde nós temos o nosso abrigo. E isso nós vemos que os israelitas enxergavam esta rocha eterna sendo o nosso Senhor. Jacó, abençoando os seus filhos no finalzinho da sua vida, ele já estava para falecer, então ele começa a abençoar os seus filhos, e ele começa a dizer alguns elementos importantes da vida dos seus filhos, e quando ele chega em José, ele fala que o seu arco não se curvou, e ele dizendo isso, ele está falando justamente porque os seus inimigos não fizeram com que o seu arco quebrasse, que a sua vida fosse destruída, e ele está dizendo: e quem não deixou curvar o arco de José, a vida de José, foi a rocha de Israel. Nós precisamos reconhecer que quem sustenta e segura as nossas vidas, nos mantém em pé, nos mantém livres do mal, é a rocha de Israel. E o apóstolo Pedro, conhecendo esta linguagem, vivendo também, reconhecendo a mensagem que foi plantada no coração do povo de Israel, que o Senhor é a nossa rocha, ele escreve esta carta, fazendo justamente a menção, usando essa linguagem para falar com os escolhidos do Senhor, para falar com o povo de Deus, para falar com a igreja. E ele está dizendo isso, que quem está cuidando e sustentando é exatamente a pedra viva. Não é uma pedra morta, mas é a pedra viva, a rocha eterna. É o próprio Senhor que está sustentando o povo de Deus. E ele faz esta citação na palavra que nós lemos, que ponho em Sião uma pedra escolhida, e esta pedra é preciosa. E quando ele está falando na carta, esse trecho, ele está se referindo à própria Escritura. Ele está se referindo ao texto de Isaías do capítulo 28. E quando o profeta Isaías está trazendo esta mensagem ao povo de Israel, ele está falando da profecia do Messias, aquele que Deus enviaria ao mundo para se fazer homem e cumprir a missão preciosa de resgate dos homens, para cumprir o início do seu reino aqui na terra. Ele está falando do Messias que haveria de vir, o ungido de Deus, está falando do próprio Filho de Deus, ele está falando e profetizando sobre Jesus. Então, ele vem trazendo esta mensagem, referindo a Isaías, dizendo que o próprio Deus, que agora havia já cumprido a sua missão, já havia se encarnado, já havia vivido entre nós, entre os homens, e ele está falando: Jesus,
Ele é a pedra preciosa. Ele é esta pedra viva. É a rocha eterna, o próprio Deus, que veio ao mundo e habitou entre nós. É nesta pedra é que nós estamos sustentados. Ele está falando, é em Jesus Cristo é que nós estamos sustentados. Isso ele afirmou, que Jesus é o nosso abrigo. Jesus é o nosso libertador. Toda esta mensagem que o povo de Israel sabia que a rocha eterna era o seu sustento, o próprio Deus, ele está falando, Jesus é o próprio Deus, o nosso libertador, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro, o nosso sustentador e principalmente o nosso Salvador. Pedro está trazendo esta mensagem para nós. Ele está reafirmando essa mensagem para a igreja. E nesta rocha é que nós precisamos estar sustentados. A mesma rocha que sustentou o povo de Deus no deserto, tirou do Egito, deu água, deu pão, não deixou gastar as suas roupas, não deixou gastar os seus sapatos. É a mesma rocha que está presente entre nós. E ela é Jesus. E o próprio Jesus ensinou-nos, quando no Sermão do Monte, ele diz que o homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha, constrói a sua casa no próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Porque vindo o vendaval, vindo a tempestade, vindo a enxurrada, esta casa não se abalará. Isso quer dizer que não é porque nós estamos na rocha que não seremos passíveis de tempestades. Nós passaremos por tempestades, nós passaremos por duras provas, mas a nossa casa, a nossa vida plantada em Cristo Jesus, a nossa rocha de sustentação, a nossa vida não será abalada. A nossa casa espiritual não será abalada se estivermos plantados, sustentados, construídos em Cristo Jesus. Ela é a rocha preciosa, escolhida por Deus, é o Filho amado de Deus, em quem Deus tem o prazer, que foi a mensagem de domingo passado. É esta rocha preciosa, o Filho amado de Deus. E todos aqueles que creem nesta rocha, jamais serão envergonhados. Meus irmãos, nós estamos crendo nesta rocha, nós estamos vivendo plantados nesta rocha, sustentados, a nossa casa espiritual está sustentada nesta rocha. Jesus é o alicerce da nossa casa. Se for, jamais seremos envergonhados. Jamais a nossa casa espiritual será destruída, porque em Cristo nós temos toda a sustentação. E isso Pedro está nos convidando a nos aproximar desta rocha preciosa, desta rocha de sustentação, pois ela é viva. Olha que lindo isso. Ela não é morta, ela é viva, pois o Deus Pai ressuscitou esta rocha. E Ele ressuscitou, e é por isso que nós temos condições de nos aproximar dEle e sermos abençoados por Ele, porque esta pedra é viva e pode nos guardar e pode nos salvar. É a única rocha que tem condições de salvar as nossas vidas. Mesmo que o mundo se afaste, Pedro está dizendo, mesmo que o mundo esteja se afastando, mesmo que o mundo esteja como uma enxurrada indo para distante desta rocha, Pedro está falando, se aproxime dela, se aproxime dessa rocha, porque ela é viva,
ela é a nossa sustentação. E nós precisamos nos aproximar crendo, porque todo aquele que crê no Filho, Deus lhe dá o direito de ser feito filho de Deus. Crendo no Filho de Deus, nós temos o poder de sermos feitos filho de Deus também. E nós percebemos, irmãos, que esta rocha maravilhosa, sustentadora, esta rocha preciosa e viva, esta rocha, como nós lemos na carta, ela também é uma pedra de tropeço. Olha que situação oposta. A mesma rocha abençoadora é uma rocha que é pedra de tropeço. E porque nós vimos na própria palavra que as pessoas tropeçam nessa rocha porque ignoram a sua palavra. Esta rocha, ela acaba sendo um empecilho para essas pessoas, porque as pessoas desprezam a palavra que está sendo dita sobre ela mesma. As pessoas desprezam a palavra, desprezando o Evangelho, que fala justamente sobre o poder salvador dessa sustentação. Pedro ressalta que assim fazem porque desobedecem à mensagem de Deus. Ouvem a palavra, mas não creem nessa palavra e desobedecem. E desobedecendo essa mensagem sobre esta rocha, estão desobedecendo a mensagem que nos leva a confessarmos os nossos pecados. Os homens desobedecendo e desprezando esta palavra, estão desprezando a sua necessidade de arrependimento, estão desprezando que precisam se submeter a esta palavra. E, portanto, não submetendo a palavra de Deus, não se submetem à própria rocha. E isso é que Isaías, e Pedro trazendo esta palavra de Isaías, está falando que esta pedra lhe será, para aqueles que desobedecem, para aqueles que desprezam, ignoram a palavra desta rocha, esta pedra será de tropeço. E quando Isaías está falando, no contexto de Isaías, ele relembra que o povo ignorou a mensagem dos profetas. O povo deixou de ouvir a voz de Deus por meio dos profetas. E deixando de ouvir a voz de Deus, Deus lhes pesaria a mão. E o povo, ao invés de ouvir a voz do Senhor, que lhes dava sustentação, o povo resolveu ouvir os líderes embriagados. Isaías começa a falar justamente isso, que os líderes estavam embriagados e não estavam falando coisa com coisa, e diziam que aquilo era a voz de Deus, mas na realidade estavam se distanciando da palavra de Deus. E Israel decidiu ouvir a voz embriagada desses líderes, ou ouvir literalmente a voz de Deus. E por desobedecerem, Deus usaria um povo estranho, a nação dos assírios, para pesar a mão sobre Israel, e até diz: e eles virão com uma língua estranha, ou seja, um vocabulário que vocês não conhecem, uma língua que vocês não conhecem, justamente porque vocês estão ouvindo uma voz audível, entendível, e vocês estão ignorando. Olha a pedra de tropeço. Ignoraram a voz de Deus, revelada, entendível, compreensível, para ouvir as vozes deste mundo.
E isso, agora, a palavra de Deus lhe seria tropeço nas suas vidas, por conta das suas obras de desobediência. A primeira atitude que nós vemos de uma pessoa que não crê em Deus é justamente a desobediência. E quando o coração do homem começa a desobedecer a palavra de Deus, pode perceber, ele está tendo conflito de fé. Ele está tendo conflito de reconhecer que o Senhor é a sua rocha eterna. Ele está tendo conflito na sua vida de crer que o Senhor é o seu libertador, que o Senhor é o dono da sua vida. E nesse conflito, então, de fé, ele começa a desobedecer. E ao desobedecerem, quebram o relacionamento com o Pai. Quebrando o relacionamento com Deus, ficam cegos espiritualmente. Assim como Adão. Adão, ao deixar de ouvir a voz de Deus, a ordem de Deus, porque não creu na palavra de Deus, ele acabou tendo uma cegueira espiritual e desobedeceu ao Senhor. Por isso, todos aqueles que desobedecem a Deus, por não crerem na sua palavra, tropeçam na própria rocha, que é bênção para aqueles que creem, mas aqueles que não creem, esta rocha é tropeço. E por tropeçarem no entendimento do Evangelho, recusam, rejeitam a Cristo Jesus, a pedra que o Senhor escolheu, a pedra que o Senhor enviou a este mundo para nos salvar. Os homens rejeitam, porque não creem na palavra e desobedecem a palavra. Por isso que Jesus, ao ensinando-nos, disse que aquele que não crer será condenado, porque não crê na palavra e, portanto, desobedece, portanto, tropeçará na pedra. João, ao escrever o Evangelho, ele disse que Jesus veio para os seus, veio para o povo de Israel, mas os seus não o receberam. E por essa razão, todos nós olhamos para a palavra do Senhor e precisamos reconhecer que nós precisamos aceitar, reconhecer a Jesus Cristo. É necessário que nós recebamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, confessando-o como Salvador das nossas vidas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós precisamos confessar com a nossa boca e reconhecer com o nosso coração, crer com o nosso coração que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo. E justamente crendo nisso, nós seremos libertos, porque se não fizermos, não confessarmos, nós agiremos tal qual os israelitas, que não receberam a Jesus Cristo e tropeçaram na rocha, na pedra preciosa, escolhida e preciosa por Deus, escolhida por Deus, porque Jesus Cristo é a pedra que testemunha sobre nós. E quando nós cremos em Cristo Jesus, Jesus dá testemunho de que nós cremos nele. Mas aqueles que o rejeitam, que não creem nele, que desobedecem a sua palavra, Jesus é a testemunha, é a pedra de testemunho contra esses desobedientes. E Pedro está fazendo isso, está chamando, alertando a igreja: prestem atenção, aproximem desta pedra, não rejeitem esta pedra. Nós estamos confessando a Jesus Cristo? Você está confessando a Jesus Cristo com a sua vida, com a sua boca, com a sua fé? Você está crendo que Deus o ressuscitou dos mortos para a sua salvação?
Você acredita que Jesus é o mesmo ontem e hoje? Que assim como Pedro disse, ele é a pedra viva, Jesus é o mesmo a pedra viva que está entre nós, que habita nos nossos corações? Você crê que ele foi enviado para nos salvar? Qualquer dessas perguntas, se não forem respondidas, eu creio, eu vivo isso, nós teremos o próprio Jesus, a pedra de tropeço. Nós tropeçaremos nela, por não crermos. Por isso a necessidade de crermos e confessarmos que cremos nesta pedra preciosa. E Pedro está também afirmando que esta pedra nos edifica. Essa rocha eterna é a rocha que, para aqueles que não creem, é tropeço, mas para aqueles que creem, ela edifica as nossas vidas. Você pode louvar ao Senhor por isso? É a pedra que nos edifica? É a pedra que edifica a sua vida? Glórias ao nome do Senhor. O Evangelho, meus irmãos, não é morto. O Evangelho é vivo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. É poder de Deus para a nossa salvação. E Pedro está ensinando justamente isso. Pedro nos ensina que à medida que nós nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos dessa pedra escolhida e preciosa, nós também somos utilizados para a edificação de uma casa espiritual. Isso é motivo de muita glória ao nome do Senhor, porque nós nos achegamos a Ele e Ele vai nos edificando como casa espiritual, num edifício de adoração ao Seu nome. É Ele quem nos edifica como casa espiritual, porque Ele é pedra viva. Ele é pedra poderosa para nos salvar. Pedro começou a receber este ensino sobre o reconhecimento da pedra viva já antes de Jesus morrer. Naquele diálogo que Jesus estava com os discípulos, que perguntou: o que os homens dizem quem eu sou? Eles falaram: olha, tem alguns que dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas e tal. E Jesus fala: e vocês? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou: olha, não foi homem que disse isso para você, foi o próprio Pai que está nos céus. E logo a seguir desse diálogo, Jesus começa a dizer: e Pedro, tu és pedra, tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra grande, a pedra rocha, a rocha eterna, e ele está falando de si próprio, por isso que ele está falando sobre esta pedra, grande pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor é edificada pela grande pedra, a rocha eterna. Não é sobre a pedra pequena. A pedra pequena, Pedro, é uma pedrinha que foi edificada na grande pedra, a rocha eterna, Jesus Cristo. E Pedro foi instruído isso pelo próprio Jesus, que Jesus edificou a sua igreja nele mesmo, no próprio Jesus, e nós somos feitos casa espiritual em Cristo Jesus. E por isso que o texto que nós lemos na abertura do culto hoje, nós vimos que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, e ele diz lá no capítulo 2, versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos. Olha que maravilhoso, nós já fazemos parte do reino de Deus, nós já temos a cidadania do reino de Deus, nós somos concidadãos com os santos, membros da família de Deus,
somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo está falando, olha, esta mensagem que todos os apóstolos estão dizendo é justamente sobre esta edificação da casa espiritual em Cristo Jesus. E esta mensagem é a mesma que os profetas já estavam anunciando lá há muito tempo atrás. Esta mesma mensagem é justamente da edificação deste reino precioso, desta grande família que é sustentada, plantada no próprio Jesus Cristo. E Paulo diz, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Esta pedra angular é o fundamento, é a base de sustentação, é a pedra onde inicia toda a obra. A partir dela, todas as demais pedras são colocadas e essas pedras possuem sustentação. Se esta pedra angular for bem firme, se esta pedra angular for um grande alicerce, e é justamente isso que Paulo está falando, o nosso grande alicerce, a nossa pedra de sustentação é a pedra perfeita, Jesus Cristo. E nela nós somos edificados. E isso que Pedro também está dizendo na carta, que aproximando-nos de Jesus Cristo, nós somos também edificados nesta pedra angular. E nós fazemos parte desse edifício, desta casa espiritual. E Paulo está falando dessa pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha só, lugar de adoração santa. Que precioso! Em Cristo Jesus, nós somos tornados santos para elevarmos a nossa adoração, para prestarmos o nosso culto em Cristo Jesus. O nosso culto é aceitável. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Em Cristo, a nossa vida se torna um edifício, uma casa espiritual, onde o próprio Deus habita em nós, por meio do seu Espírito. Isso é precioso. E é isso que Pedro está reafirmando na mente e nos corações daquelas igrejas. E para nós também, para a nossa vida, para a nossa igreja do tempo presente, Pedro está falando para nós a mesma mensagem que Paulo estava falando à igreja de Éfeso. E Pedro diz, somos utilizados como pedras vivas, porque em Cristo nós também temos vida. Nós que estávamos mortos nos nossos pecados, em Cristo Jesus, nós passamos a ter vida. Uma pedra morta, colocada nesse edifício, onde a pedra angular é a sustentação e é pedra viva, nós também passamos a ser pedras vivas. Ele nos deu vida, e é vida abundante. Irmãos, e nós não somos edificados sem nenhuma razão. Nós somos edificados com um propósito precioso, com um propósito de sermos sacerdotes do Senhor, para prestarmos culto ao Senhor, para elevarmos sacrifícios santos ao nosso Deus, oferecermos sacrifícios espirituais santos e que sejam aceitáveis. Isso nos leva a entender que qualquer sacrifício que fizermos, qualquer adoração que prestarmos, se não for por meio da pedra viva, este sacrifício não tem nenhum
valor. Mas por meio de Cristo Jesus, aquele que nos deu vida, aquele que nos edificou nessa casa espiritual, nós podemos prestar sacrifício que agora é aceitável diante de Deus. E por isso que Pedro diz no versículo 9, o versículo lindo, que enche a nossa vida de esperança, que vocês são geração eleita, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com o objetivo de anunciar as grandezas de Deus, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, você não foi colocado nesta rocha para ficar parado. Você foi colocado, você foi assentado como um tijolo, se é assentado numa construção, você foi assentado nesta rocha, especialmente para adorar a Deus e anunciar o Evangelho. O nosso propósito neste mundo é para glorificarmos a Deus e levarmos a mensagem do reino. Isso é o objetivo da casa espiritual. Este é o objetivo da família de Deus em que você foi inserido. Este é o objetivo de fazer parte do corpo de Cristo, em que Cristo é a cabeça. E você adora a Deus de forma agradável, aceitável a Ele, mas também você leva o Evangelho, você proclama as boas novas, você expande a mensagem do reino de Deus onde você está. Você tem a capacidade, porque a sua sustentação é o próprio Jesus Cristo. E aí, para finalizar, e eu já até convido o Ministério de Louvor para vir à frente, onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Você está crendo em si mesmo? Ou você crê em Cristo Jesus? Você crê que Ele é quem edifica a sua vida? As suas atitudes estão te distanciando desta rocha? Ou as suas atitudes estão te aproximando desta rocha que é o próprio Jesus? Pedro está falando, aproximem desta pedra preciosa. Olhe para as suas atitudes, olhemos para as nossas atitudes. As minhas atitudes estão me distanciando de Jesus Cristo ou estão me aproximando de Jesus Cristo? Onde eu estou tropeçando na palavra? Onde eu estou tropeçando no Evangelho de Deus? Será que eu estou olhando para o Evangelho de Deus e tendo-o como vergonha para mim? Ou você está reconhecendo, eu e você estamos reconhecendo que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a nossa salvação? Deus, a rocha eterna, enviou o seu Filho, a pedra preciosa e escolhida, a pedra angular, aquela que traz a sustentação, justamente para prover em nós a vida. Portanto, Ele nos capacita a fazermos parte deste edifício santo, a verdadeira igreja do Senhor. Deus nos capacita com esta obra a fazermos parte. O próprio corpo, em que Cristo é a cabeça, é Deus quem nos capacita a fazermos parte deste corpo. Nele, eu e você
temos vida e vida abundante, porque esta vida que temos nele é vida eterna. Meus irmãos, creiamos, e esta pedra será preciosa para nós, e com isso jamais seremos envergonhados. É esta mensagem que Pedro recebeu do Senhor para aquelas igrejas. É esta mensagem que Pedro escreveu para que nós tenhamos, viva em nosso coração, e nós não sejamos envergonhados, porque estamos plantados, sustentados na rocha eterna. Glória a Deus.